Olá, é uma alegria estar aqui hoje com vocês para falar dessa passagem de Jesus. Queria parabenizar a coordenação pela escolha feliz desse tema, oportuna, e, sobretudo, porque mostra a atualidade deste ensinamento de Jesus, dessa recomendação. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. E por que tratar desse tema? Por que é oportuno tratar desse tema? As pessoas que não conseguem se ater ao presente sofrem do transtorno de ansiedade. E é a isso que Jesus se refere nessa sua recomendação. E por que o transtorno de ansiedade? Por que a questão ansiedade preocupa tanto? E aí a gente vai observar as estatísticas no Brasil e no mundo. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país com maior índice de ansiedade no mundo. 9,3% da população brasileira apresenta transtorno de ansiedade. Isso significa quase 19 milhões de brasileiros. 264 milhões de pessoas sofrem de transtorno de ansiedade no mundo. Daí, portanto, a necessidade de abordar esta questão à luz da doutrina espírita. E uma coisa está se agravando tudo isso. Atormentado pela pandemia da Covid-19, demonstrando a fragilidade do ser humano no pedestal das suas ilusões ante o vírus devastador e fatal, nós estamos vivendo o caos. E é interessante porque a Sueli Caldas, no livro Transtornos Mentais, ela coloca a razão pela qual estamos vivenciando já há algum tempo essa verdadeira pandemia. A complexidade da vida moderna, a competitividade, as pressões, os desafios impostos aos indivíduos, as frequentes e rápidas mudanças, mas, sobretudo, a perda dos valores familiares e religiosos e os conflitos daí resultantes geram constantes estados de ansiedade que nem sempre são resolvidos ou administrados de maneira positiva. E também é oportuno lembrar que a ansiedade em si mesma, ela em determinada situação, ela é um estado de alerta que serve para avisar sobre um perigo iminente e possibilita que a pessoa tome medidas para enfrentar a ameaça. Isso coloca a Mira Lopes num livro chamado Quatro Gigantes da Alma e constante também do livro da Sueli Schubert, Transtornos Mentais. Portanto, a ansiedade em determinado grau é natural. É até importante para nos deixar alerta. Agora, quando isso se torna patológico, ultrapassa determinados limites, aí nos enfraquece, nos paralisa e aí precisa ser tratado. Daí, portanto, oportuna a recomendação de Jesus, que também está lá em João, no capítulo 14. Não se turbe vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. E aí, o papel da doutrina espírita, revivendo os ensinamentos de Jesus, é atualíssimo. E ele, no capítulo 25 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e Achareis, tem uma passagem belíssima. Quando Jesus diz: observai os pássaros do céu, que não semeiam, não ceifam, nada recolhem em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? Por que vos inquietais também pela vestimenta? Observai como crescem os lírios dos campos, não trabalham,
não fiam. Entretanto, digo-vos que nem Salomão, mesmo em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Portanto, não vos inquieteis, clamando que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos, porque vosso Pai sabe que delas necessitais. Obviamente que os Espíritos vêm nos esclarecer que essa é uma poética alegoria que naturalmente não nos exime do esforço, do trabalho, das iniciativas para conquistar o que beber, o que comer, o que vestir e tudo mais que necessitamos. O que Jesus recomenda claramente é que tenhamos equilíbrio diante das dificuldades e das situações que nós enfrentamos para a conquista de tudo aquilo que necessitamos. E nesse sentido, Jesus tem uma promessa que eu gostaria de ressaltar e comentar com vocês. Está lá em Mateus, no capítulo 6. Ele diz textualmente, nessa mesma passagem, que todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas que todas as coisas são essas? São todas as coisas que nós necessitamos. E não todas as coisas que nós desejamos, mas aquilo que efetivamente precisamos enquanto espíritos eternos que nós somos. Mas, para alcançar isso, para conquistar todas as coisas, para que acrescentemos todas as coisas, Jesus estabelece uma condição: procurai, primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça. Infelizmente, a maioria de nós inverte essa equação. Procura primeiro acrescentar tudo, para depois, quando aposentar, quando construir a casa, quando o filho formar, quando fizermos aquela viagem sonhada, aí nós vamos buscar o reino de Deus. E essa alteração na equação muda tudo, porque é uma questão de prioridade. E aí arremata Jesus dizendo: por isso, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. E nesse sentido, é como se nós descortinássemos verdadeiramente algo para ver além da alegoria. E a doutrina espírita nos faculta isso, revivendo os ensinamentos de Jesus. Por isso Kardec nos coloca que o Espiritismo é a chave com auxílio da qual tudo se esclarece de modo fácil. É o Consolador prometido por Jesus. E o Áureo, no livro Universo e Vida, nos coloca que esta é, por sinal, a face mais bela da missão do Espiritismo: consolar, enxugar lágrimas, semear as flores divinas da esperança. E foi por essa razão que o Espiritismo nasceu visceralmente ligado ao Evangelho de Jesus, do qual não se pode nunca separar. Então, daí a importância de nós lermos, estudarmos, para compreendermos a doutrina espírita, seus princípios básicos, revivendo Jesus, e colocá-los em prática, que é o nosso grande objetivo. E aí, tem uma frase da Joana de Ângeles que eu acho exemplar, extremamente oportuna. Ela diz que a dor não tem uma função punitiva, mas educativa. Quando o amor se ausenta, diz ela, a dor se instala. É bom saber que, acima de tudo, de todas as dores humanas, existe a bênção divina, plena de amor e misericórdia para com toda a criação. Daí, portanto, o capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, ser absolutamente fundamental para a nossa vida, especialmente no momento que estamos vivendo, para compreender a razão da dor, mas, sobretudo, compreender o que precisamos fazer para enfrentá-la com equilíbrio. Porque nem todos os aflitos
são bem-aventurados, mas aqueles que, ao passarem pelo sofrimento, e todos nós passamos, conseguem compreender e aprender com a dor. E aí, existe uma mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês, chamado Cristo está no leme. Não ignorais que a civilização de hoje é um grande barco sob a tempestade. Mas, enquanto mastros tombam oscilantes vigas mestras, aos gritos da equipagem desarvorada, ante a metralha que incendeia a noite moral do mundo, Cristo está no leme. Eu pergunto, essa mensagem, ela é atual? Ela poderia se referir ao que nós estamos vivendo? Se a resposta é sim, eu tenho a dizer a vocês que ela é do Bittencourt Sampaio, de 2 de junho de 1955. Mas é muito atual. O momento em que estamos vivendo, nessa passagem do planeta de expiação e provas para mundo regenerado, é mais do que oportuno entender que, apesar de tudo, Cristo está no leme. E aí, no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia do Divaldo Pereira Franco, ele vem, o doutor Eudalbo, num determinado trecho do livro, vem nos dizendo que o equilíbrio mental, a irrestrita confiança em Deus, a oração ungida de amor, os esforços de caridade dão a origem a anticorpos que impedem a fácil contaminação. Olha que interessante. Então, reafirmando a convocação de Jesus, a recomendação de Jesus de equilíbrio como um fator de preservação, inclusive, da nossa saúde física, psíquica e, naturalmente, espiritual. A visão espírita, e aí está lá no capítulo 5 do Evangelho, segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, o Espiritismo vem trazer, segundo Kardec, a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, todos nós, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Disse o Cristo, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E aí, quando nós observamos, no item 12 desse mesmo capítulo, quando Kardec aborda os motivos da resignação. Quando nós sofremos, costumamos perguntar por que estamos sofrendo, quando a pergunta mais indicada seria para que estamos sofrendo. E o porquê pressupõe que houve um engano, não é justo. E os espíritos, auxiliados aí pelo Kardec, interpretando esse evangelho, vem dizer que ao sofrer, aquele sofrimento é como se o nosso credor dissesse para nós, se me pagares hoje a 100ª parte, darei quitação de todo o resto e serás livre. Portanto, como reagiríamos se fôssemos um bom pagador diante de um credor que nos promete a liberação praticamente da nossa dívida, cobrando apenas 1/100º dela? Nós não ficaríamos felizes, pois o sofrimento, quando nos alcança, é essa 100ª parte de tudo aquilo que nós já nos comprometemos. Devemos, portanto, ficar felizes e resignados diante da dor. E aí, no item 24, o Kardec trata da infelicidade real, dizendo que para julgarmos algo, devemos entrever as suas consequências. E aí isso me lembra uma pequena história muito pedagógica, que é a história de um rei que tinha um conselheiro real, que era um filósofo. E esse rei não compreendia bem, até não concordava com algumas teses desse conselheiro, mas gostava dele. E uma das teses que ele não aceitava é aquela afirmação que o conselheiro dizia, que tudo que Deus faz
tudo que acontece conosco é sempre para o nosso melhor, por Deus ser justo, misericordioso. E ele não entendia isso, mas gostava dele e um dia convidou o conselheiro para passear, dar um passeio de cavalo. Os dois saíram e não caminharam alguns quilômetros quando o cavalo do rei tropeçou num buraco e ele caiu sobre o braço, quebrou o dedo e sentiu uma dor lacinante. E começou a gritar e a blasfemar, olhou para o conselheiro e o conselheiro reafirmou que tudo aquilo que estava acontecendo era para o seu melhor. Ele ficou tão indignado com essa reação do conselheiro que pegou o conselheiro e atirou no buraco e montou no seu cavalo e partiu, muito irritado. Como poderia ser bom aquela dor que ele sentiria, que ele estava sentindo naquele momento? E continuou a sua caminhada. Depois de caminhar alguns quilômetros, ele foi pego numa emboscada, numa tribo muito primitiva, que eram antropófagos. E aí, caminhando para o ritual da morte do rei, e ele ficou imaginando se aquilo seria para o seu benefício. Mais uma vez ele pensou naquilo que o conselheiro real falava para ele, mas no momento em que os índios começaram a retirar, a prepará-lo, perceberam que ele estava com o dedo quebrado. E o ritual não permitia que fosse sacrificado alguém que tivesse algum defeito. Portanto, o rei foi solto naquele momento por causa do seu defeito, por causa do seu dedo quebrado. Quando ele montou no cavalo e foi embora, ele ficou imaginando, puxa vida, será que o conselheiro real tinha razão? Afinal de contas, tudo aquilo que ele tinha sofrido o tinha salvo naquele momento. Mas, ao chegar lá e tirar o conselheiro do buraco, ele disse, mas ainda assim eu não compreendo, porque mesmo você tendo toda a razão, eu joguei você, eu agredi você, que bem pode ter nisso? Eu fiz um mal para você, como você explica isso? E o conselheiro então virou para ele e disse, não, majestade, o senhor fez um grande benefício, o senhor salvou a minha vida, porque se o senhor não tivesse me jogado no buraco, eu estaria junto com o senhor e eu que estaria hoje na panela e não o senhor, porque eu estou salvo, eu estou são, eu não tenho nenhum defeito. E aí o rei então compreendeu que efetivamente não podemos julgar algo pelo fato, mas pela consequência do fato. E é isso que nós precisamos compreender em nossas vidas. Tudo, absolutamente tudo que acontece conosco, sendo Deus justo, onipotente, ele pode impedir se não faz. Sendo justo, é porque é útil, é porque nós merecemos, é porque nós suportamos, porque Deus, a providência divina, os nossos credores cobram simplesmente a 100ª parte daquilo que nós devemos. E isso é consolador. Por isso, é preciso entender que mesmo quando Jesus pede para que creia nele, para que não nos inquietemos, ele não esconde que nós teremos aflições. Tanto que aí em João, no capítulo 16, ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aí quando nós perguntamos como assim ele venceu o mundo e foi crucificado, mas não é o mundo material que ele se referia, o mundo íntimo. Esse é o verdadeiro desafio que nós precisamos empreender para crescer, para nos espiritualizar, para chegar a um mundo regenerado, para ser feliz, que é a destinação de todos nós. É vencer a nós mesmos, trabalhar utilizando a doutrina espírita, revivendo os ensinamentos de Jesus. E aí existe uma mensagem do Bittencourt Sampaio, continuando a mensagem lida anteriormente, quando ele coloca espíritas. Com Allan Kardec, retomastes o tacho resplendente da Boa Nova, que jazia eclipsado nas sombras da Idade Média. Compreendamos nossa missão de obreiros da luz, cooperando com o Senhor na construção do mundo novo. Daí então, meus amigos, a recomendação de Jesus para finalizar a nossa conversa de hoje. Lembremos, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Busquemos
ler, estudar, compreender, praticar a doutrina dos Espíritos, para que verdadeiramente possamos enfrentar todas as situações com equilíbrio, com tranquilidade, sem inquietações, e que sejamos felizes e que Jesus nos abençoe. Muita paz.